Brasil vive um momento intenso de crescimento das igrejas evangélicas. Basta ligar a TV para ver o que estamos falando. Milhares de fiéis abarrotam igrejas na esperança de alcançar as suas expectativas. Na sua maioria, pessoas adultas, que estão atrás de realizações nas mais diversas áreas: saúde, trabalho, vida amorosa, entre outras. Índices apontam um número crescente com mais de 50 milhões de evangélicos. A igreja, em sua maioria, sempre tem trabalhado de um modo restaurativo, ou seja, pregando a restauração da vida, a reestruturação e a restituição. Isso mostra que o público-alvo das igrejas tem sido a família, na sua maioria, o público adulto. Mas e as crianças na igreja? A realidade das crianças na maioria das igrejas não é das melhores, e nunca foi. O culto principal, bem como a nave da igreja e a sua liturgia, é feito para os adultos, visto que a média de um culto dura aproximadamente 2 horas, e uma criança não tem condição de prestar atenção durante todo esse tempo, segundo a pedagogia moderna. Isso sem contar a linguagem do culto, de difícil compreensão para as crianças. Algumas igrejas durante o culto têm colocado as crianças no que chamam de culto das crianças, uma sala no interior da igreja, onde um líder infantil promove a interação durante o culto principal. Mas nem sempre as igrejas têm esta sala, e quando tem, nem sempre tem condições de acomodar as crianças. É comum vermos templos luxuosos sem estrutura de sala para crianças, ou até mesmo cadeiras e atividades. Muitas vezes a mentalidade da igreja é que a criança é a igreja de amanhã. Essa realidade tem que mudar. A criança é a igreja de agora. Segundo pesquisa feita no Brasil pela APEC, Associação para Evangelismo das Crianças, e no Instituto Cristão nos Estados Unidos, o índice de conversão é maior entre as crianças. Até 5 anos de idade, 1% das pessoas se convertem. De 6 a 14 anos de idade, 85% das pessoas se convertem. De 15 a 29 anos de idade, 10%, e acima dos 29, apenas 4%. A igreja gasta muita energia e foco para falar para um público onde o índice de conversão é de 4%, e se vê obrigada a trabalhar a restauração. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Que tal fortalecermos ou implantarmos um trabalho preventivo nas igrejas? Como? Trabalhando com crianças. Por isso, um grupo de irmãos de várias denominações se juntou para servir de apoio à implantação do que eles chamam de Igreja Infantil. Liderados por Eduardo Mascarenhas, o projeto segue com o apoio dos principais líderes evangélicos do país. O que é? Um culto prático destinado às crianças, usando ferramentas de apoio como a TV, a música, material para didático e brinquedos. Objetivo: levar a criança ao conhecimento da palavra de Deus de forma divertida e cativante. Isto é a igreja infantil. Implantação de sala de aula caracterizada, brinquedotecas, cultos em vídeo com a ministração da palavra de Deus através de palhaços, bonecos, hinos, peças teatrais, jogos e muito mais. Implante uma igreja infantil em sua igreja ou comunidade. E se ainda não houver crianças em sua igreja ou comunidade, nós fazemos a festa das crianças, para que elas conheçam a palavra de Deus. Um evangelismo em massa para dar início ao projeto infantil na sua localidade. Uma vez que a criança vem para a igreja, automaticamente ela traz seus pais. Pense nisso. E mais, toda a arrecadação que a igreja infantil promove é reinvestida em alimentos, roupas, brinquedos, inclusão social, evangelismo, combate à exploração e ao trabalho infantil, em implantação de igrejas infantis nos lugares mais remotos do Brasil e do mundo. Com o apoio de obras missionárias como Gideões Missionários da Última Hora e Missão Vida. Entre em contato conosco, www.igrejainfantil.com. Inscreva-se.